Então, Francis, fala pra gente, você falou da questão da manutenção, investimento aí no maquinário, além da terra, depois o investimento maior tem a ver com o maquinário. E como que nós podemos fazer para garantir, então, a vida útil desse maquinário, as manutenções, como é que acontece isso aqui? Conta pra gente. Vamos falar um pouquinho de manutenção, porque esse é o principal gargalo de máquina e implemento. E a maioria dos produtores, a maioria das propriedades, elas não levam isso muito a sério. Isso pode impactar muito no custo. Eu penso que aí entra o papel do gestor novamente, né? Eu penso que o proprietário ele acaba fazendo um pouco de pressão para que a máquina rode mais um pouco. Né? Não, o carro tem que trocar o óleo. Estou pensando lá na casa da gente. O carro tem que trocar o óleo. Não, vamos rodar mais 1000 quilômetros. Vamos rodar só mais um pouquinho. E acaba indo protelando isso, né? Mas qual que é o impacto disso, de deixando para depois, Sim, essa é a dinâmica, é exatamente isso aí. Eu vou falar bem rapidamente sobre as classificações das manutenções em si. Nós dividimos elas em três. A manutenção preventiva. O que é essa manutenção preventiva? Seria uma troca de óleo, uma troca de filtro, programada em função de uma carga horária que a máquina já trabalhou. Um exemplo, não necessariamente esse é o valor que nós devemos levar em consideração, né? Mas a cada 1000 horas trabalhadas eu preciso trocar o óleo de lubrificação do motor. Então, esse tipo de manutenção nós chamamos de manutenção preventiva, para ela evitar um dano maior no futuro, né, com a necessidade dessa máquina ter que parar no momento em que ela está desenvolvendo a atividade mais importante que ela precisa desenvolver, um plantio, uma colheita, para poder fazer a manutenção. Ela estragou no momento que ela não poderia estragar. Então essa é a preventiva, para a gente fazer uma prevenção e o problema não acontecer. Certo. E aí ela vem junto com o planejamento de todo o negócio, de toda a fazenda, né? Com toda que certeza. Nós já falamos também, né, pessoal, dessa questão do planejamento em todas as áreas da fazenda. Olha só o impacto do planejamento ou da falta dele em relação à manutenção de máquinas. Sim. Esse planejamento dá para a gente fazer antes de iniciar uma safra. Né? Qual é o custo que eu vou ter com a máquina durante essa safra, em função do número de horas que ela tem que trabalhar. Essa manutenção ela já entra dentro do custo de produção também. Na maioria dos casos, essa conta ela não é colocada. Né? Muita gente contabiliza o valor da parcela que ele tem que pagar da máquina, uma vez que ela está financiada, e esquece de detalhes básicos e que impacta muito no custo, que é a manutenção. Que é aquilo que nós falamos no vídeo anterior com a Camila, de ter uma gestão orçamentária correta em relação ao setor. Né? Porque daqui a pouco você começa a identificar gasto ou prejuízo e de repente não sabe por quê. Porque o Franz está contando para a gente. Foi mal planejado ou faltou ser calculado durante o custo. Para complementar, né, os outros dois tipos de manutenção, que é nós falamos da preventiva, né? Nós temos a corretiva, que é depois que a máquina estraga. Essa aí, se eu puder fugir dela, é o ideal, porém nós vamos cair em situações que não tem como fugir. Mas se eu fizer só a manutenção corretiva, apareceu o dano, vamos reparar esse dano, o custo da hora trabalhada dessa máquina é maior. E tem Ou seja, eu consigo diminuir o prejuízo. Exatamente. E tem mais um tipo de manutenção que a gente chama de manutenção preditiva. O que é isso? Né? O meu óleo, já que nós demos o exemplo de um óleo de lubrificação do motor, ele ainda não atingiu o número de horas necessárias para a gente poder fazer a substituição dele. Mas eu resolvi coletar uma amostra desse óleo, e esse exemplo serve para um rolamento, para qualquer outro componente, e eu percebi que a viscosidade dele já está abaixo daquilo que deveria estar. Então a lubrificação já está comprometida. Então eu posso fazer esse reparo antes de vencer aquela jornada, né, aquele prazo necessário para a gente fazer a substituição. Então quando nós falamos em preventiva e preditiva, eu estou resguardando a máquina, levando ela a ter uma vida útil maior, evitando a manutenção corretiva, que é mais cara.
trabalhando com um custo menor quando nós falamos de manutenção de máquina e implemento agrícola. Ok. Tem que fugir da corretiva. Ok. Tá? Estão vendo tanto que é importante o papel da gestão? Em todos os ambientes da fazenda, aqui não seria diferente, principalmente quando envolve o investimento em um maquinário, né? E aí o Franz trouxe uma outra questão, além da atenção para as manutenções corretamente, a questão da atenção para o custo, ele falou de uma outra coisa, de eu estar atento aos sinais da máquina. Então não preciso esperar as horas de trabalho destinado para aquela máquina para eu poder mandá-la para manutenção. Eu preciso acompanhar e verificar se realmente eu preciso fazer uma intervenção antes, Claro, não é isso? claro. Um filtro de ar, por exemplo, né? Se ela estiver trabalhando numa condição atípica, muita poeira, muita palha, esse filtro ele vai danificar antes da vida útil dele. Ok. Então tem que estar atento para corrigir esses detalhes também. Ok, a percepção do gestor tem que ser bem ampla, Bem né? amplo. Fica aí então a dica, França, muito obrigada. Nos falamos no próximo vídeo.